Meus amados, eu acredito que o tema de hoje é um tanto curioso. O tema é: quem porfiou contra Deus e teve paz? Na verdade, a gente esqueceu apenas de colocar a interrogação, porque é uma pergunta. E uma pessoa já entrou e perguntou: o que é que significa porfiar? Eu digo: vamos assistir amanhã a programação que você vai entender. Então, é uma pergunta. E essa pergunta, ela está no livro de Jó. Muitas pessoas gostam muito do livro de Jó, mas talvez você já tenha lido o livro de Jó, mas nunca tenha parado para ver esse versozinho, que é um verso muito importante, que é uma pergunta. Está aí na tela, ou você pode acompanhar na sua Bíblia. Jó, capítulo 9, verso 4. O que é que nos diz aí? Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Então vejam, meus amados, que aqui primeiro no verso de Jó, apesar de ser um verso pequeno, vem engrandecendo a Deus. Ele é sábio, né? Às vezes nós queremos ser mais sábios do que Deus. Às vezes a gente acha que o que Deus resolve na nossa vida não é o correto. E muitas vezes a gente quer ensinar a Deus como fazer as coisas. Já pensou? Mas o texto está dizendo o quê? Ele é sábio. E ele também é o quê? Poderoso. Então, olhe bem, Deus é poderoso para transformar a nossa vida. Ele é poderoso para restaurar os nossos sonhos perdidos. Ele é poderoso para atender qualquer oração. Por mais que a gente veja impossibilidade, Deus tem 1001 maneiras de resolver os nossos problemas. Então, Ele é poderoso, mas também Ele é sábio. Às vezes, nós não gostamos da forma como Deus responde às nossas orações. Porque às vezes a gente ora e quer que Deus ele responda às nossas orações como a gente quer, como a gente gostaria, como a gente acha que é o melhor. Mas, amados, Deus, eu costumo muito dizer isso, a nossa vida é como um filme, sabe? Em que a gente vai assistindo capítulo por capítulo. Mas Deus, ele já viu o filme inteiro. Então, às vezes, quando Deus ele dá uma resposta às nossas orações, que não é aquilo que nós gostaríamos, a gente tem que entender que Ele é sábio. Ele não erra nunca, nunca. Ele também nos ama. Se você pode ter certeza de um amor incondicional, se chama o amor de Deus. Então, Deus jamais vai querer o nosso mal. Até quando coisas ruins acontecem na nossa vida, mas nós confiamos em Deus, Deus pode reverter aquele mal em bem. E Deus, Ele já viu o filme completo da nossa vida. Ele conhece o fim antes do início. Então, quando determinadas orações nós oramos e nós não somos atendidos conforme a gente gostaria, você pode ter certeza que se Deus lhe negou aquilo que você está pedindo, que você acha que é um bem para você, que você acha que é um bem para alguém que você está pedindo a oração, Deus ele já viu o filme todo. Ele está vendo que não seria um bem. Por quê? Porque Deus é sábio demais para errar, bom demais para querer o nosso mal e poderoso demais para não atender até as nossas orações que nós achamos impossíveis. Mas a pergunta da nossa mensagem de hoje é essa: quem porfiou contra ele e teve paz? Quem porfiou com ele? Quem porfiou com Deus e teve paz? Mas agora vamos saber o que é porfiar. Porfiar significa o quê? Contender. Então vamos agora para um português mais claro. Quem contendeu contra Deus e teve paz? Porfiar também significa lutar ou disputar. Quem lutou contra Deus e teve paz? Quem disputou contra Deus e teve paz? Quem endureceu o coração contra Deus e teve paz?
De todas essas definições, a que nós vamos usar na nossa mensagem hoje é endurecer. Então, você pode esquecer tudo o que for falado hoje na mensagem. Mas, por favor, não esqueça essa última frase. Quem se endureceu contra Deus e teve paz. É a mesma coisa de quem porfiou contra Deus e teve paz. E talvez você esteja aí pensando, mas será que o ser humano ele pode porfiar contra Deus? Será que o ser humano pode endurecer o seu coração contra Deus? Sim, pode sim. E hoje a nossa mensagem, nós vamos destacar de 4 a 5 pontos em que um ser humano, ele pode porfiar contra Deus. Então a mensagem inteira hoje vai ficar baseada apenas nesse verso. Nós só vamos ler ele e um no final, porque toda a mensagem é sobre ele. Quem porfiou contra Deus e teve paz. Primeiro fato que faz um ser humano porfiar contra Deus, ou seja, endurecer o seu coração contra Deus. Primeiro, acariciando algum pecado. Sabe, parece que na nossa natureza humana tem alguns pecados que a gente gosta mais do que outros. Que a gente diz assim, eu sou capaz de renunciar a tudo por amor a Cristo. Mas esse pecado aqui eu gosto tanto que eu não quero abrir mão dele. Outras vezes a pessoa acariciou tanto pecado por tanto tempo que ela até tem vontade de abandonar, mas ela se sente o quê? Aprisionada. Ela não consegue ter forças. Vamos citar aqui um exemplo. Por exemplo, o pecado dos vícios. Tem pessoas que dizem assim, no dia que eu quiser deixar de fumar, eu deixo. No dia que eu quiser deixar de beber, eu deixo. No dia que eu quiser abandonar as drogas, eu abandono. É porque eu ainda não quis. Mas na hora que eu quiser, eu posso fazer isso. E amados, muitas pessoas quando se acham no fundo do poço, quando elas se acham escravizadas pelo pecado, e às vezes até é uma questão de saúde, o médico diz assim, ou você para de beber, ou você para de fumar, ou você morre. Então, ela se encontra numa situação de vida ou morte. E ela vai entender nesse momento, quando ela for tentar deixar os vícios, ela vai entender que ela não tem forças. Que somente um poder sobrenatural, acima de nós, é capaz de nos libertar da escravidão de um pecado. E, meus queridos, a escravidão do pecado, ela hoje em dia pode ser muitas. Pode ser a escravidão da vaidade, a escravidão do dinheiro. Tem gente que é muito apegada ao dinheiro. Tem a escravidão do vício da pornografia. Eu não sei se vocês sabem, mas pornografia, ela é um vício tão escravizante como é o vício de uma droga potente. Tem pessoas que começaram a ver vídeos de pornografia e hoje em dia são completamente viciadas. Existe o vício da prostituição, existe o vício sexual, existe o vício das drogas, existem diversos vícios que aprisionam o ser humano. Mas, amados, eu continuo afirmando a vocês o que a Bíblia diz. O pecado, ele traz a morte. O pecado, ele só é bom no início. Ele só é gostoso nos primeiros quilômetros, porque depois ele deixa um rastro de muita destruição. Quantas pessoas hoje não estão sofrendo com doenças crônicas, como diabetes, como pressão alta? Tem pessoas que chegam a ter câncer. Muitas delas não é nem questão hereditária, porque quando se vai fazer um mapa genético, às vezes não tem aquela hereditariedade, mas a pessoa adquiriu aquela doença por questões de sentimento de culpa. Porque a culpa é um dos piores sentimentos que nós podemos sentir. A culpa, ela aprisiona. A culpa, ela nos leva a um abismo. E tem diversas pessoas que hoje são tão escravizadas pelo pecado que perderam família,
por conta de um vício, que perderam amizades, que perderam o contato com a sociedade e que vivem uma vida de aprisionamento. Então, amados, o primeiro ponto que faz uma pessoa se endurecer contra Deus, porfiar contra Deus, é acariciar algum pecado. Se você tem algum desses pecados na sua vida, clame ao Senhor. Se você sente a necessidade de se libertar, então, meus amados, clame a Deus, porque Ele é o único poderoso de nos libertar dos vícios que permeiam a nossa natureza humana. Não acaricie um pecado. E se você está vendo que algum pecado está entrando na sua vida e está se tornando um vício, por mais que seja um pecado aparentemente inofensivo, dê meia volta. Dê meia volta, porque o caminho é da desilusão. E se você já foi vencido por um pecado e como consequência você perdeu a sua família, você perdeu o seu emprego, você perdeu muitas coisas no passado, Cristo te liberta da culpa. Você não precisa viver acorrentado nos calabouços, amados, da sua alma. Esses calabouços da culpa não tem psiquiatria que cure, não tem psicologia que cure. Eu não estou sendo contra nada disso. Isso são métodos usados por Deus para nos ajudar. A psiquiatria, a psicologia, as terapias são maravilhosas. Mas o aprisionamento da culpa, só Cristo pode libertar. Vá a Cristo, porque em Cristo sempre há um recomeço. Você pode recomeçar hoje. Então, primeira coisa que faz uma pessoa se endurecer contra Deus, acariciar algum pecado. Não brinque com o pecado. O pecado, ele é muito poderoso na nossa natureza humana. A gente já nasceu, entende? No nosso DNA. O nosso DNA, ele tende ao pecado. Nós temos as nossas fraquezas, todos nós, eu também tenho as minhas, você tem a sua. Nós temos as nossas fraquezas que nós adquirimos na vida e outras que a gente já trouxe dentro do nosso DNA. O pecado é algo tão grave que só Cristo pôde descer e morrer na cruz para nos libertar. Então, primeiro ponto que faz uma pessoa porfiar contra Deus, acariciando algum pecado. Segundo ponto, fazendo questionamentos sem sentido. Amados, tem gente que passa a vida inteira questionando Deus. Essa é uma outra forma de endurecer o coração a Deus. Eu quero que vocês entendam que a questão de nós acreditarmos se Deus existe ou não, isso é uma questão de fé, certo? Por que é uma questão de fé? Porque nós nunca vimos Deus. Nunca ninguém teve um encontro como as pessoas tiveram com Jesus no passado. Mas nós cremos pela fé. Mas não, tem pessoas que querem levar Deus a um laboratório. Tem pessoas que querem colocar Deus num laboratório e provar cientificamente que Deus existe. Isso não há condições, porque é algo sobrenatural, é algo espiritual, é algo que a gente não vê, mas a gente sente na nossa experiência pessoal que Deus existe e que nós vivemos sob a proteção dele. Tem pessoas que a gente vai dar estudo bíblico, quer que a gente possa responder a cada questionamento da Bíblia, a cada vírgula, a cada ponto a pessoa questiona. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês: tudo que é suficiente para a gente crer já está escrito na Bíblia. Tudo que é suficiente para a nossa salvação está escrito nesse livro, está revelado. Agora, tem coisas que ninguém tem resposta. Tem coisas que os maiores estudantes da Bíblia, PhD, doutor em teologia, não têm condições de responder. Por quê? Porque são coisas que nós temos que viver no mistério da vontade de Deus e esperar chegar na eternidade para a gente compreender. Tem coisas que Deus não nos explica, porque a nossa capacidade mental, humana,
defeituosa, imperfeita. O nosso corpo, a nossa estrutura não tem condições de compreender. Mas eu posso lhe garantir uma coisa, que tudo que você quiser saber a respeito da salvação, Deus, Ele vai lhe responder. Deus vai responder através da Bíblia. Uma outra coisa também, você pode ter uma experiência pessoal e completa, individual com Cristo. Você crê nisso? Eu creio. Você sabia que você pode orar e pedir isso a Deus? Se você tem sido uma pessoa incrédula, se você tem sido uma pessoa questionadora, se você tem sido uma pessoa que fica o tempo inteiro questionando perguntas que não têm resposta, que só a fé pode responder, isso é uma maneira de porfiar contra Deus. Isso é uma maneira da pessoa, ela fechar o seu coração para Deus. Agora, eu posso lhe garantir com toda certeza, como o sol vai nascer amanhã, e isso eu não tenho dúvida. Se você quiser ter um encontro com Deus, você pode. Você mesmo, individualmente, aí onde você está. Você pode ir no quintal da sua casa olhar, não é, esse céu estrelado. Se você mora num apartamento, você pode ir lá na varanda e ali, em algum momento, você começar a conversar com Deus e dizer: Senhor, eu gostaria de ter uma experiência espiritual contigo. Eu gostaria de ter um encontro pessoal com o Senhor. Eu gostaria de te ver, eu gostaria de compreender, eu gostaria de sentir a tua presença. Amados, se você começar a pedir isso a Deus, você vai passar por essa experiência. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ele pode não responder todos os seus questionamentos, mas uma coisa nós podemos saber, o que o texto disse: Ele é sábio, Ele é poderoso, e a Bíblia inteira diz que Ele é amor. Então não contenda com Deus, busque a Deus e você vai ter um encontro com Ele. Então vamos lá, para a gente não esquecer. Primeiro ponto que faz uma pessoa porfiar contra Deus: primeiro, acariciando o pecado. Segundo, fazendo questionamentos sem sentido. Terceiro, pensando que podem se salvar sozinhas. Amados, isso aqui é um grande erro. A pessoa achar que pode se salvar sozinha. Ela vai chegar no fim da vida e vai descobrir que se perdeu. Sabe por quê? Porque a salvação, ela é unicamente pela graça. Ela não é por merecimento. Eu fico triste quando eu vejo uma pessoa dizer assim: ai, fulano vai ser salvo porque merece. Ai, eu vou ser salvo, já ouviram essa palavra? Porque eu não mato, eu não fumo, eu não roubo, eu não falo mal de ninguém, eu sou honesto, então eu vou me salvar. Não há motivo para eu não me salvar. Amados, a salvação não é um ato humano. A salvação é um ato divino. Ninguém vai ser salvo pelos seus próprios esforços. Ninguém vai ser salvo por ser bom. Ninguém vai ser salvo por fazer caridade. Ninguém vai ser salvo por guardar a lei ou viver cada vírgula da Bíblia. Eu não estou dizendo que isso não seja necessário, mas isso não é o meio de salvação, não é penitência, não é viver num convento, não é fazer rezas longas, fazer peregrinação, não. O ato da salvação não é humano, o ato da salvação é divino, é Deus que oferece e é pela graça. A salvação é totalmente de graça. Agora eu quero dizer uma coisa a vocês: ela é de graça para nós, porque não nos custou nada, mas ela custou muito para Deus. Ela custou, sabe o quê? Ela custou a vida do seu filho amado. Custou a morte do seu filho unigênito. Então ela foi muito cara para Deus, mas para a gente é de graça. O que é que eu devo fazer para ser salvo? Eu devo me entregar a Jesus, eu devo aceitar, eu devo
participar desse sacrifício. Quando eu digo participar na intenção de aceitar o sacrifício de Cristo. Muitas pessoas vão se perder porque acham que podem ser salvas sozinhas. Eu só quero dizer uma coisa a vocês: se a gente pudesse ser salvo por fazer boas obras, se a gente pudesse ser salvo por ser uma pessoa educada, por ser uma pessoa bondosa, por ser uma pessoa vegetariana, por ser uma pessoa que guarda a lei, por ser uma pessoa que devolve grandes quantias de oferta, eu pergunto a vocês: que necessidade tinha de Jesus vir morrer por nós? Não haveria necessidade nenhuma, bastava a gente se esforçar. A gente se esforçaria para ser bom, para fazer caridade, para fazer coisas boas, para ser religioso e pronto. A nossa situação estava resolvida. Mas não, a salvação não é por merecimento. Você sabe o que é que a gente merece? A gente merecia era que Deus tivesse nos abandonado à nossa própria sorte. Você sabe o que é que Adão e Eva mereciam no momento que eles pecaram? Eles mereciam terem sido exterminados na mesma hora, porque a lei de Deus diz: a consequência do pecado é a morte. É isso que eles mereciam, é isso que eu mereço, é isso que você merece. Mas Deus, rico em bondade, rico em amor, Ele vem e se oferece na cruz para nos salvar. Então veja que esse é o terceiro ponto em que uma pessoa pode endurecer o seu coração contra Deus, tentando se salvar sozinho. Vamos agora então ao quarto ponto. Qual é o quarto ponto que faz uma pessoa, ela, porfiar contra Deus? Apontando as faltas dos cristãos. Ah, meus amigos, agora que a internet dá voz a todo mundo, e muitas pessoas também gostam de se esconder nas redes sociais, né, para atacar as outras pessoas. Se tem um povo que é atacado, é o povo cristão. Principalmente por aqueles que um dia foram cristãos, e como eu já falei aqui, a porta de entrada da igreja, ela está aberta para você vir e ela está aberta para você sair. Por quê? Porque Deus não quer ninguém por constrangimento. Deus é diferente do diabo. O diabo escraviza, Deus deixa livre. Nós temos total liberdade de seguirmos a Jesus e nós temos a total liberdade de dizer: eu não quero mais, e virar as costas para Ele. Mas sabe o que é que acontece? Muitas pessoas que perderam seu relacionamento com Jesus começam a atacar os cristãos, chamando de hipócrita, né? Começando a apontar os defeitos dos professos cristãos. Vocês estão achando que quem aceita Jesus é perfeito? Não, nós não somos perfeitos, mas diante de Deus, Deus nos vê perfeitos. Sabe por quê? Porque Deus, a perfeição de Deus é diferente da perfeição humana. A gente acha que a perfeição humana é não pecar, é guardar todas as leis, é vir para a igreja. Não, a perfeição, à vista dos olhos de Deus, é quando nós aceitamos Jesus. Então, quando nós aceitamos Jesus, Deus, quando Ele olha para nós, Ele vê o seu Filho amado. Ele vê a perfeição de Cristo. Você sabe quando é que a gente vai deixar de ser pecador? Somente quando nós formos glorificados. E quando é que isso vai acontecer? No segundo advento de Cristo. Mas até lá nós vamos lutar. Nós vamos lutar contra as nossas tendências e os nossos pecados. Só que tem pessoas que estão endurecendo o coração contra Deus, porfiando contra Deus, apontando o defeito dos outros cristãos. E você pode me fazer a pergunta: Sheila, dentro da igreja, existem pessoas hipócritas? Eu vou responder: é provável. É provável que exista. Sheila, dentro aí da igreja, tem pessoas más? É provável que tenha. Sheila, aí na igreja, tem pessoas que têm vida dupla? Que na igreja é uma coisa, e na casa dela, na família dela, na vizinhança é outra? Eu vou responder: é provável que sim. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim: existe o joio e existe o trigo. E onde é que o joio e o trigo estão? A gente sabe que gente boa e gente ruim está em todo lugar. Tem gente boa, gente ruim na nossa família,
no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa sociedade, em tudo que é canto. E quando Jesus se refere ao joio e à trigo, ele se refere à igreja. E ele diz o quê? Deixa os dois crescer junto. E não cabe ninguém saber quem é joio nem quem é trigo. Sabe por quê? Porque só quem conhece o coração é Deus. E eu quero dizer mais a você, esse julgamento não nos pertence. Pertence a Cristo. Quando eu estou querendo dizer que uma pessoa é hipócrita, ou estou querendo julgar alguém que está se esforçando para estar aqui ao lado de Jesus, pela graça dele, eu estou assumindo uma condição que não é minha. Eu estou assumindo uma condição que é de Deus, de ser juiz. E Deus não colocou ninguém para ser juiz. Segundo ponto, quando eu estou querendo separar o joio do trigo na igreja, eu também não estou cumprindo o que Deus mandou. Porque a Bíblia é clara em dizer que quem vai fazer isso são os anjos. Quando? Quando Jesus voltar. E você sabia que o joio e o trigo vai todo mundo caminhar junto e ninguém vai perceber que nós vamos ter muitas surpresas quando Jesus voltar? Porque o trigo será recolhido e o joio morrerá a pena da morte eterna. Uma outra coisa, eu quero reformar a igreja. No dia que a igreja for reformada, aí eu entro na igreja. Também não lhe pertence isso. Isso é uma atribuição do Espírito Santo. Quem traz reforma e reavivamento à igreja de Deus é o Espírito Santo. Eu não posso roubar essa função que é dada somente a ele. Agora eu quero contar a vocês uma história bem interessante. O grande evangelista Spurgeon, uma vez ele estava pregando e ele chegou para uma determinada mulher, ele estava pregando numa campanha evangelística, e ele chegou para uma determinada senhora e disse assim: por que a senhora não toma a sua decisão de aceitar Jesus? Aí ela olhou para ele e disse assim: Spurgeon, no dia que eu encontrar uma igreja perfeita, eu me uno a ela. Eu tomo a decisão do meu batismo. E Spurgeon sabiamente respondeu: pois eu digo à senhora, no dia que a senhora encontrar uma igreja perfeita, por favor, não se una a ela, porque ela deixará de ser perfeita. Entenderam? Como é que eu posso querer uma igreja perfeita quando nós mesmos não somos perfeitos? Como é que eu posso querer perfeição dos outros se eu não tenho perfeição? A gente deve procurar a igreja verdadeira. Mas como é que a gente identifica a igreja verdadeira? A gente identifica através das características bíblicas. A igreja que está seguindo a Bíblia, essa é a igreja verdadeira, que está sendo obediente aos 10 mandamentos. Mas dentro dessa igreja existe o joio e o trigo. E eu faço mais uma pergunta a você. Você vai jogar todo o dinheiro que você tem aí na sua bolsa, porque as pessoas estão fazendo dinheiro falso? Eu vou perguntar a você, você vai jogar uma caixa de frutas porque você encontrou uma podre no meio? Eu acredito que não. Agora eu pergunto a você, por que você vai jogar a sua salvação porque outras pessoas não estão cumprindo com o seu papel de cristão? Então veja, essa é uma maneira da pessoa porfiar contra Deus. Ela nem sabe, mas ela está se endurecendo contra Deus. Ela não está se endurecendo contra ninguém, mas contra o próprio Deus. Então vamos aqui revisar. Primeiro ponto que uma pessoa porfia contra Deus: acariciando algum pecado. Peça libertação a Deus, o mais urgente possível, antes que o pecado lhe escravize. E se ele já lhe escravizou, ore a Deus, que Deus é poderoso para lhe ressuscitar. Segundo ponto, achando perguntas o quê? Especulativas. Terceiro, tentando se salvar sozinhas. Quarto, apontando falta dos professos cristãos. Eu quero dizer aqui uma coisa a vocês: ninguém vai dar conta da vida de ninguém. Eu não vou perder a minha salvação porque um líder espiritual, aqui ou outro lá, ou um membro da igreja, não está seguindo com o seu papel de cristão. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não vou prestar conta da vida dele para ninguém. Eu não vou prestar conta da vida de você. Então, eu vou prestar conta apenas da minha vida.
Então a gente tem que olhar para a nossa vida e procurar salvação em Cristo, porque ninguém vai prestar conta a ninguém, da vida de ninguém. E eu vou dizer, a gente prestar conta da nossa vida para Deus já é um fardo grande. Imagine você querer se preocupar com a vida dos outros. Então esse é outro ponto de porfiar contra Deus. Agora vamos ao último. Ao último ponto de porfiar contra Deus: demorando para responder ao chamado divino. Eu acredito que esse é o mais comum. Tem pessoas que dizem assim: agora não. Eu vou esperar os meus pais tomarem a decisão. Eu vou esperar o meu cônjuge decidir. Eu vou esperar passar no vestibular. Eu vou esperar ter um bom emprego. Eu vou esperar por isso, vou esperar por aquilo. Esse é um dos pontos mais fatais. Demorando para responder ao chamado divino. Vocês sabem qual foi a maior frustração do grande evangelista Moody? Eu vou dizer aqui para vocês, no século XIX. Vou dizer até a data. A data foi no dia 8 de outubro, coincidentemente é o dia do meu aniversário, 8 de outubro, mas do ano de 1871. Moody foi um grande evangelista, ele fazia grandes evangelismos ali na América do Norte. E ele estava na cidade de Chicago. E nessa noite, Moody, ele fez um apelo. Por quê? Porque Cristo, ele nos manda, a gente que prega o evangelho, a gente sempre oferecer a salvação e de pregar o evangelho a todo mundo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Você pode estar pensando, fala muito de batismo, mas aí eu não posso fazer nada se você se chatear, porque eu prefiro estar em paz com Deus. E essa é a ordem que Deus dá. Só que Moody, ele cometeu um grande erro, certo? Qual foi o erro? Ele estava numa campanha evangelística, a campanha evangelística lotada de pessoas, e em vez de ele fazer um apelo para as pessoas aceitarem Jesus naquele momento, ele fez assim. Ele usou aquele verso, quando Pilatos olha para os judeus e diz assim: o que farei do homem chamado Jesus? Pilatos fez isso e o povo judeu começou a gritar: crucificam. Aí ele usou esse verso. Aí ele disse assim: você vai pegar esse verso, você vai levar para casa e você vai pensar o que eu vou fazer do homem chamado Jesus. Quarta-feira da próxima semana, nós estaremos novamente aqui reunidos na campanha evangelística e eu quero que vocês tragam a resposta. E, meus queridos, nesse momento, o músico dele começou a tocar o violino e cantar uma música que não poderia ser mais contrária ao que Moody pregou. Porque Moody dizia assim: você tem uma semana para decidir. E a música dizia o contrário: você deve decidir hoje. A morte se aproxima e você precisa tomar a sua decisão. Amados, não deu nem tempo ele terminar de tocar e cantar um hino. Sabe o que foi que aconteceu? As sirenes da cidade começaram a tocar. Um incêndio de grandes proporções destruiu grande parte da cidade de Chicago. Você depois pode pesquisar aí na internet. Isso aconteceu no dia 8 de outubro de 1871. Você sabe o que foi que aconteceu com aquelas pessoas que estavam ali ouvindo o apelo de Moody? Uma grande parte delas não voltaram na quarta-feira para dar resposta do que faria do homem chamado Jesus. Sabe por quê? Porque elas morreram nesse incêndio. Essa foi a maior frustração do grande evangelista Moody. Sabe o que foi que ele disse? Até o fim da vida dele: eu cortaria a minha mão direita. Eu dou a minha mão direita se Deus me permitisse voltar aquele dia e não dizer àquelas pessoas que elas tinham uma semana, mas dizer a elas: vocês têm apenas hoje. Vocês só têm apenas agora. Então eu também não posso, eu não sei do futuro. Eu não posso cometer o mesmo erro de Moody. Endurecer o coração contra Deus é algo muito grave. Demorar para tomar uma decisão
pode ser fatal. Agora eu quero só dizer a vocês, os meninos podem colocar aí na tela novamente o verso, na linguagem em espanhol. Eu acho que no espanhol, na Bíblia espanhola, a tradução está até mais interessante. Na tradução espanhola é assim: ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve sucesso. É assim que diz a tradução espanhola. Quem se endureceu contra Deus e teve sucesso? Eu pergunto a vocês, teve sucesso Judas, que traiu o Salvador? Acabou se matando e os cães comendo o seu corpo? Teve sucesso Pilatos, que teve a oportunidade e a chance de salvação e de libertar Cristo, e não o fez por covardia, e acabou também tirando sua própria vida? Teve sucesso o rei Saul, que foi tão privilegiado por Deus, mas se afastou da obediência a Deus e morreu também, tirando a própria vida? Vocês conhecem alguém que teve sucesso, que se endureceu contra Deus? Você pode dizer, eu conheço muitos filhos pródigos, eu conheço muitas pessoas que saíram da igreja que estão melhor do que quando estavam na igreja. Eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. Nem todo filho pródigo, ele vai apacentar porcos. Nem todo filho pródigo vai comer comida de porcos. Infelizmente, essa é uma realidade. Louvado seja Deus do filho pródigo que se afasta de Deus e ele vai comer comida de porco. E sabe por quê? Porque ele vai ver que não há sucesso e ele volta para casa. Mas, infelizmente, nem todos têm essa condição. Tem muito filho pródigo que aparentemente estão bem melhores do que seguindo a Cristo. Sabe por quê? Porque estão ganhando mais dinheiro, profanando o sábado, porque estão se divertindo, bebendo, entregue aos vícios, porque não tem mais compromisso com Deus, não tem mais compromisso com a igreja. Tem deles que alcançam um patamar alto na sociedade, alcançam um patamar alto na política, no mundo empresarial, mas eu posso dizer, não tem paz. E o sucesso é passageiro, porque quando terminar essa vida, todos nós vamos dar conta da nossa vida diante de Deus. E se você teve sucesso no mundo material e você não entrar na herança dos salvos que Deus preparou, na verdade, você nunca teve sucesso. Foi algo passageiro. Por isso que o último verso dessa noite, ele diz assim, está em Hebreus capítulo 4, e o verso, eu acho que é o verso 15, vamos ver aqui na tela. Hebreus capítulo 4, verso 15, não é, então vai ser o 5. Eu estou vendo aqui que eu dei uma erradinha. 4, verso 5. Oh, amados, me desculpe, eu acabei anotando o texto errado. Me dá só um minutinho aqui, tá? Só um minutinho que a gente não pode terminar sem esse hino. Eu vou chamar a Jalícia para vir cantar sem esse texto. Hebreus, capítulo 3, verso 15. Hebreus, capítulo 3, verso 15. Lícia pode já vir se preparando. Diz assim: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Hebreus capítulo 3, verso 15. Amados, a nossa decisão tem que ser tomada hoje. A nossa decisão tem que ser tomada agora. E eu falo isso para vocês, porque eu não quero incorrer e passar o resto da minha vida com drama de consciência, como Moody ficou. Não existe o amanhã dentro da Bíblia. A Bíblia só existe o hoje. Quando Jesus via uma pessoa, ele dizia, segue-me. E a pessoa seguia naquele momento. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Não vá mais além. Não durma hoje, sem antes não tomar a sua decisão ao lado de Jesus.
Você pode preencher o formulário e dizer da sua decisão. Você pode também dizer aí no chat que você também tomou a sua decisão. Lembre-se, pode esquecer tudo, esqueçam tudo, mas lembre-se dessa frase: quem se endureceu contra Deus e teve paz. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, que nesse momento a tua mensagem tenha alcançado os corações, e todos aqueles que estão no vale da decisão, hoje possa ser o dia da decisão, que haja salvação nesse momento, que seja um dia de alegria no céu, porque um pecador se arrependeu e se entregou. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Eis agora o dia da salvação.